Olá, mais uma vez estamos juntos. Essa é a nossa quarta aula de Psicologia da Educação. Hoje a gente vai falar sobre as teorias de aprendizagem. A gente sabe que essas teorias são os modelos das nossas práticas pedagógicas dentro da nossa escola. Cada escola escolhe a sua prática pedagógica, né, o que vai ser trabalhado dentro da sua filosofia, né, do processo filosófico da escola. Então, nós vamos falar, acompanhando aqui o material de vocês, a primeira sobre o behaviorismo, né? Essa teoria, ela é comportamental. Ela trata com o comportamento do indivíduo. Então, de acordo com esse pensamento comportamentalista, o objeto de estudo dessa teoria é a interação entre o organismo e o ambiente do ser vivo. Então, essa teoria, na realidade, ela é a ciência que estuda o comportamento humano, a conduta do comportamento humano. Então, é a ciência que estuda a conduta dos seres vivos. Pronto. Essa é a definição correta. E nessa teoria, a figura que se destacou, o estudioso que se destacou foi Skinner. E Skinner, ele deu uma grande importância nessa corrente pedagógica, podemos dizer assim, né? Ele diz que é uma corrente comportamental. Então, ela lida com o comportamento do indivíduo, do ser humano, do aluno, da criança, assim, como a gente quiser chamar. Então, ele diz que a aprendizagem desse sujeito se constrói através da capacidade de estimular ou reprimir, né, o comportamento desejável ou indesejável. Isso quem? O professor. Então, à medida que eu vou estimular ou reprimir, o comportamento vai ser eu que vou querer que seja bom ou não. Então, é o professor que tem como definir isso. Então, ele fala também que essa repetição, né, que esse estímulo que ele está dizendo, esse estímulo é uma repetição, deve ser incentivada, pois leva a quê? Se eu estou fazendo uma repetição, então eu estou incentivando, vai levar o meu aluno a quê? A memorizar. E essa memorização, ele diz que é o aprendizado. Olha, agora vocês verem, né? Então, o professor, na realidade, ele tem que criar e modificar o comportamento desse aluno para que ele faça aquilo que o professor desejar. O professor que vai determinar. É o professor. Então, o professor deseja que ele vai ficar um aluno dessa ou aquela forma. Então, é o professor que vai conduzir o tempo inteiro através de quê? De estímulos. Tá bom? E também afirma que o comportamento do indivíduo é o fruto de um condicionamento. Então, o aluno aprende por condicionamento. Ele está condicionado através do estímulo que o professor vai oferecer, ele está condicionado a isso. Então, esse condicionamento não vai haver habilidade nenhuma, não vai ser desenvolvida habilidade nata nenhuma desse sujeito. Então, que o aluno vai ser um aluno passivo o tempo inteiro, passivo de conhecimento dado pelo professor. Ele vai ser passivo, ele vai ser só esperar ser estimulado pelo professor. Ele não vai ter como ele mesmo, quanto às suas teorias, desenvolver. Tá certo? Aí a segunda fala sobre o cognitismo, né? O cognitismo. Aí aqui, cognitivismo. A teoria é cognitivismo. Então, o que diz a teoria? Essa teoria fala que a construção do ser humano é um processo que se prolonga para o resto da vida da gente, até morrer. Então, é um processo longo. Essa criança vai ter todo um processo para que ela aprenda, né? E isso vai acontecendo ao longo das nossas vidas, da criança, do sujeito,
né? E o aluno ele deixa de ser visto como um mero receptor de conhecimento. O aluno não é visto assim. O aluno, ele passa a ser considerado, gente, olha como é importante isso, né? O agente da sua própria construção, da estrutura dele, estrutura cognitiva, do conhecimento, da sua inteligência. Então, o aluno, ele passa a ser essa pessoa, né? Então, ele aprende, ele desenvolve. Olha que bacana isso, né? E aí vem também o construtivismo. Todo mundo conhece, pelo menos a palavra todo mundo conhece, né? Na minha escola o método é construtivista. Aí a gente fica, será que é mesmo? É um método tão bonito que desenvolve, né, a atividade do aluno, a inteligência, a forma de ser, que o aluno é o centro de tudo nesse processo, né? Então, vamos lá. Então, qual é a definição que a gente tem para o processo do construtivismo, né? Ele afirma que o conhecimento o conhecimento desse aluno é resultado da construção pessoal do aluno. Então, o conhecimento desse aluno é resultado da construção pessoal que o aluno aprende. Então, ele constrói. E o professor, nesse processo, ele é o mediador. Nós já vimos em aulas passadas que o professor é o mediador desse ensino e aprendizagem, porque ele está ali para mediar, para orientar, né, a construção desse aluno. O aluno aprende a partir da interação, dessa interação dele, entre ele e o meio que ele vive. Então, é um processo de construção permanente nesse construtivismo. A aprendizagem ela não pode ser encarada ou entendida como resultado do conhecimento do aluno. Não. A aprendizagem não é resultado do conhecimento do aluno. É o contrário. A gente diz, sim, que o próprio aluno, né, que o próprio conhecimento desse aluno é que chega nessa aprendizagem, nesse contexto social, esse contexto de construção. Então, não é assim. Vamos dizer assim, que não é dessa forma, mas sim, como o próprio desenvolvimento do aluno, é o próprio desenvolvimento do aluno que é esse resultado. Não é um interfere no outro, né? E que o aluno, ele também diz, ele participa gente, ativamente do próprio aprendizado dele. A gente, como o aluno participa? Quando a gente chega em sala de aula, que a gente dá uma atividade, uma pesquisa, que a gente faz uma exposição, uma experimentação, eles estão ali, ó, atentos a ter a resposta. E a gente não tem que dar resposta. Ele vai construir, ele vai descobrir, ele vai fazer a construção pessoal dele, vai descobrir. Por quê? Nesse processo, eu sou só mediador. Eu não vou informar tudo para ele, eu vou mediar esse conhecimento. Tá certo? E aí vem, por último, o interacionismo, que a gente vê essa ideia de interação, a gente está dizendo. E interacionismo vem da forma da ação entre o organismo, que a gente já falou lá na frente, e o meio que ele vive. E é através desse meio que ele vai adquirir o conhecimento, vai ter aquisição de conhecimento. No processo de construção também, ele vai construir, né, durante a vida dele. Então, o ser humano, a partir daí, não é um ser passivo, não é. Ele assume um papel ativo. Que o ser humano, ele diz que o homem, né, não vou nem falar do ser humano, que o homem só se constrói homem, né, nas suas relações sociais. Que a gente só aprende enquanto homem, enquanto pessoa, quando a gente vive socialmente. É a grande verdade, né? Que a gente está vendo isso também. E que essa vivência em sociedade, quando a gente vive em sociedade, que acontece o quê? A transformação biológica nossa, né? A gente vai crescer, né? O aluno, né? A criança, o sujeito vai crescer, a questão vai transformar a questão biológica, que aí ele passa a ser um ser humano, porque ele vai crescer, ele vai construir, né? E aí, mediante tudo o que a gente está falando aí, nessas teorias,
Eu vou falar de duas pessoas que eu não falei, porque vocês vão falar mais do que eu, né? E vocês vão pesquisar também mais do que eu, porque eu falo de Piaget. Nós sabemos que Piaget foi o pai do construtivismo, tá certo? Ele diz que parte da ideia que a criança constrói seu mundo, sua maneira de construir, baseado nos problemas que vão surgindo. Então, a criança constrói esse mundo. Baseado em quê? Nos problemas que vão surgindo no dia a dia, na sala de aula, na vida dele, social. Vai construindo, eles vão tentando, vão descobrindo isso e vão virando, construindo sua questão pessoal, a transformação. E aí vem Vygotsky, né? Que ele fala que esse desenvolvimento do sujeito, ele não pode ser separado do meio social que ele vive, do ambiente social. Porque ele diz que a cultura e a sociedade, eles transmitem, e é verdade, né, forma de comportamento e de organização do conhecimento. Então, a sociedade que a gente vive, ela nos dá essa condição da gente viver socialmente, aprender a viver socialmente, que a gente tem que aprender socialmente, dentro da sociedade, aprender a viver, né? Então, ele diz que a criança constrói a sua realidade. Então, Vygotsky e Piaget são os caras, né, gente? Eles são as pessoas que a gente precisa entender, dentro dessas teorias da aprendizagem, a mensagem. Porque são eles que fazem com que as escolas construam, fazem com que eu, enquanto pedagoga, vocês, enquanto formadores que sejam construídos também. E entendam e vejam, escolher qual é a teoria que vai querer para a escola de vocês, para a sala de aula de vocês, como vocês vão trabalhar. Isso é que é importante. Então, existe realmente um paradigma entre Vygotsky e Jean Piaget, né? Existe um paradigma aí dentro da realidade das teorias dele, mas eu não vou falar, vocês vão descobrir por quê. Na videoaula tem uma atividade que vocês vão desenvolver, prestem bem atenção, é sobre esse esquema, essa apresentação. Quando a gente fala de Vygotsky, a gente fala de Jean Piaget. Então, na videoaula tem essa transformação. Quando vocês forem assistir o vídeo, vocês prestem atenção, que vocês vão poder, para vocês discernirem, vocês fazerem uma comparação ou explicar a forma que vocês vão entender. Tá certo? Então, nós vamos ficar por aqui hoje. Falta semana que vem a última aula, né? E vamos estar todo mundo juntos de novo. Eu acho que agora a questão do nosso retorno eu acho que está chegando pertinho. Eu espero, né, que lá para o mês de julho a gente vai ter umas férias aí, de repente, não sei como vai ficar essa questão pedagógica, mas que vocês não desistam de continuar no curso, né? Tem gente que até já terminou, não desistam. Vamos terminar juntos, porque a perspectiva é boa até o final do mês de junho. Vamos ver o que as autoridades vão dizer em relação ao retorno das escolas, não é só da nossa escola, das escolas. Não desistam e nós vamos estar juntos, tá bom? E eu estou mais animada agora, que eu sei que está chegando o fim de tudo isso aí. Mas se cuidem, né? Se cuidem, não desistam das aulas, cresçam enquanto pessoa, que eu acho que essa paralisação nossa é muito triste, mas ela veio para nos fortalecer e nos vermos enquanto seres humanos e olhar para o outro, tá bom? Então, até a próxima aula, tá bom? Um abraço, tá certo?